Hello guys, welcome to another video. Nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai falar sobre os três pilares para você aprender inglês. As três peças mais importantes, independente de método, independente de como você vai estar fazendo isso, independente da sua rotina, você precisa dessas três coisas, senão, se não tiver isso, você não vai aprender inglês. O que que tu acha que pode ser esses três pilares, cara? Cara, eu acho que o principal seria a disciplina, né? Disciplina a gente já falou muito aqui no canal, né? Você sabe, né? É, Mas além de disciplina, tipo assim, disciplina é uma coisa muito, tipo, que tem que vir da gente, né? Então, tipo, esses três pilares é meio que, independente da sua vontade ou não, da sua disciplina ou não, tipo, você tem que ter isso, entendeu? A disciplina é tipo, como que a gente vai conseguir fazer para construir esses três pilares juntos, entendeu? seria o quê? Um bom material? Seria um, um bom tutor? Também, também. Tudo isso leva em consideração, né, cara? Tudo isso pode ir mudando. Mas deixa eu te explicar. Então, os três pilares, né? Eu estava lidando com alguns alunos, eu estava vendo, tipo, pô, o que seria, tipo, as três coisas mais importantes, né? Então, muitas vezes aqui no canal, eu sempre costumo falar sobre como que o nosso cérebro aprende o idioma do inglês, entendeu? O que que ele precisa estar fazendo com esse processo todo, né? E para ele estar criando novos caminhos no nosso cérebro, né? E para ele ir conseguindo acessar esses caminhos, acessar essas coisas, acessar a nossa memória e conseguir falar e comunicar da melhor forma. E aí tem três coisas, né, que são essenciais para a gente estar construindo esse inglês dentro da nossa mente. Primeira delas é o estímulo. Como assim, Lucas? O que seria esse estímulo? Tu tem alguma ideia de como seria esse estímulo com o Eu, inglês? eu acho. Talvez seja uma necessidade, uma forma de estímulo. Eu preciso disso. A necessidade? Como assim? Isso, tipo, eu me deparo com uma situação e eu preciso daquilo ali. Sem aquilo ali eu não consigo avançar. Isso daí. Isso aí seria um estímulo mesmo. Isso daí. Isso daí é tipo assim, isso daí é a mesma coisa que eu costumo dizer muito aqui no canal, que é você tentar fazer sentido das coisas, entendeu? Então, vamos imaginar, tipo, você tá ali, você precisa daquilo ali. Então, tipo, meio que se coloca contra a parede e tipo, pô, eu preciso tentar entender o que que tá sendo falado, o que que tá sendo falado, que palavra é essa e tal, o que que isso quer dizer e tal, e para você conseguir fazer aquilo ali. Então, o principal, tipo assim, e não é o fato de, tipo assim, você entender de fato. Não é tipo assim, pô, você chegar e, eu sei que love é amor e é isso, entendeu? Não, não é tão simples assim, mas é o ato de você conseguir ver uma palavra, um contexto e conseguir tentar entender ele. Então, tipo, você tá vendo aquilo ali, mas você tá tentando fazer sentido daquilo ali. Esse já é o estímulo que você tá dando pro seu cérebro. Porque o inglês, né, a linguagem, ela é muito parecida com o português também, entendeu? Então, tipo, só que por que que a gente é fluente em português e a gente não é fluente em inglês? Já se perguntou isso? Eu acho que é porque a gente se obriga a falar português, né? A gente é Exa- obrigado a falar, na verdade. E no inglês Exatamente. a gente tem que se obrigar. Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, se a gente fosse pensar, né, pô, o nosso cérebro, ele precisa fazer ligações, certo? E ele está sempre fazendo essas ligações em português. Portanto, a gente não precisa nem estar praticando em si o português para ser fluente em inglês, entendeu? A gente já está sempre usando, entendeu? E a gente, então, como a gente está sempre usando, a gente já é fluente, a gente já consegue se comunicar, entendeu? Às vezes você vai se conseguindo se comunicar de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente, você começa a usar palavras que você não costumava usar antes e tal. Mas aí, por que que isso acontece? Porque você está sempre usando aquilo ali, você já está forçado a fazer aquilo ali, entendeu? Então, tipo, esse Lucão, estímulo que você tem, você já está tendo diariamente. Você saiu na rua, alguém está falando alguma coisa para você fazer, para você responder, você criou-se esse estímulo. Você tentou entender daquilo ali, você já tentou entender muitas vezes, né? Por isso que você conseguiu aprender a falar, aprender a se comunicar, e aí você começa a usar aquilo ali para fora, e aí você está sempre rodando, né, os seus caminhos neurais, o caminho do seu cérebro, para usando da língua portuguesa. Só que a gente quer tentar fazer a mesma coisa com a língua inglesa, sacou? Lucão, uma associação com esse aprendizado é até mesmo um motorista, né? O motorista, quando ele tem um certo tempo de prática, ele Aham. costuma fazer as coisas com tanta naturalidade que às vezes a gente pensa em caramba,
aquela pessoa é um excelente motorista. Não é que ela é um excelente motorista, é que ela já dirigiu tanto, já passou por tantas situações, tantas experiências, que virou algo natural para ela. Exatamente, ela faz sem pensar. É igual a gente está falando agora. Tipo, a gente não está pensando no que no português, no verbo que a gente vai usar e tal, na palavra que eu vou usar. Não, eu penso na mensagem, eu quero me expressar daquela forma e eu uso o português, a minha linguagem, como um meio para aquilo ali, entendeu? É igual o cara no motorista de carro. Ele precisa chegar do ponto A ao ponto B. Ele só vai, o carro, a engatar a marcha, a acelerar, a frear, é só um meio para ele fazer o que ele realmente quer, entendeu? Sim, sim. Então, beleza, esses são um dos estímulos. Então, o que, que é um dos pilares, né? Esses são um dos pilares. Então, tipo, são três pilares. O primeiro, o estímulo, que a gente tem que tentar entender aquilo ali, certo? A segundo é a frequência, entendeu? Então, tipo, pô, uma pessoa que está aprendendo a dirigir, por exemplo, esse mesmo exemplo do carro. Uma pessoa ela não aprende a dirigir um dia, aí depois passa 2, 3 meses sem tocar no carro, e depois tem uma outra aula, e depois passa 2 semanas, aí tenta dirigir de novo. Então, tipo, isso não dá certo, né? Para ela conseguir Hum. realmente aprender de fato, né? Principalmente quando o motorista é uma coisa diária, né? Quando ele é, tipo, ele dirige todo dia, ele tá todo dia fazendo aquela mesma coisa, pô, ele começa a ficar second nature, né? Começa a ficar muito natural para ele, depois que ele tem aquela frequência de estar fazendo diário. Então, essa é a nossa segunda pilar, a frequência. Então, tem o estímulo e tem a frequência, entendeu? Exato, exato. Na minha área, né, no caso de segurança, a gente costuma dizer que os bons costumes têm que ser preservados. Então, a constância, ela tem muito a ver com isso, né? Em você preservar bons costumes. Então, tem que ficar atento, tem que todo dia praticar. É o mesmo princípio. Exatamente, exatamente. E aí é o mesmo princípio no seu aprendizado do inglês, né? Que você tem que ter o estímulo de você. O que que é esse estímulo? É você tentar entender, porque o seu cérebro automaticamente ele já é feito para reconhecer padrões e estar usando esses padrões. A mesma coisa que a gente usa com o português, que a gente exemplo que a gente deu antes. E ele precisa da frequência para ele não cair no esquecimento, entendeu? Senão o seu cérebro ele começa a usar, ele tem aquela informação lá na parte da sua cabeça, só que você não está colocando para frente, está sempre deixando para depois, para depois, para depois, vai chegar uma hora e você vai esquecer, você não vai usar mais, entendeu? É até aquele filme você já viu aquele filme? Eu só tô lembrando em português, aquele filme do que o cara fica na ilha e ele fica longe de todo mundo e tal. Em inglês se chama Castaway, não sei como é que é em português. Sabe qual é? Não, não, não conheço esse filme, não. Aquele filme antigo, pô, com o Tom Hanks, que ele fica gritando Wilson, que ele conversa com a bola de vôlei e tal. Lembra Ah, dele? sei. Eu sei qual é o filme, mas não sei o nome dele também, não. Ah, então, enfim, você deve saber desse filme. Se você souber o nome do filme, coloca aí no nome nos comentários aí pra gente. Mas, enfim, tipo, ele estava numa ilha deserta, sozinho, só que como que ele preservou a fala dele, certo? Ele preservou a fala dele, ele meio que entendeu isso, né? Que precisava manter a sanidade dele também. Ele criou um amigo de imaginário. Então ele criou aquele amigo imaginário e ele conversava com aquele amigo imaginário direto. Então ele já tinha aquela frequência, aquele estímulo que ele estava refazendo com si mesmo, com o cérebro dele, para ele não enlouquecer e de uma outra forma para ele manter a própria linguagem dele também. Só que é aquilo, né? Tipo, ele estava conversando sozinho, ele só estava com o estímulo dele próprio, entendeu? Então, tipo, ele não estava vendo como que a linguagem é viva, como que a linguagem muda e tal. Então, eu acho que até quando ele voltou, né, que ele foi recuperado e tal, as pessoas falavam coisas, as pessoas tinham certos costumes que ele fez que ficou perdido naquela situação, entendeu? Então, tipo, são esses dois pilares, o estímulo, a frequência e uma das coisas que eu acho mais importante, que, tipo assim, são três pés, imagina três pilares mesmo, um tripé. Se você não tiver um, ele vai cair. Então, tipo, beleza, Lucas, eu tenho um estilo, eu estou vendo as coisas em inglês, estou tentando entender. Eu tenho a frequência, eu tenho estou estabelecendo minha rotina de estar vendo aquilo ali diariamente e tal e tudo mais, beleza. Qual é o terceiro pilar? O terceiro pilar é que para você realmente conseguir aprender inglês de fato, você precisa ser algo que você goste de fazer, que você tenha prazer em fazer, entendeu? Se não, você só vai ser, você vai ter o estímulo, você vai ter a frequência, mas vai passar um mês, vai passar 2, 3 semanas, pô, você não vai continuar fazendo, entendeu? Então, tipo, para você realmente aprender inglês, realmente ter acesso a todas as palavras, ter um acesso a um vocabulário grande e tal e tudo mais, você precisa de tempo de exposição com aquilo ali. Então, tipo,
muitas das vezes a frequência aí sozinha, ela não vai te dar o tempo que você precisa para realmente amadurecer o idioma, amadurecer a linguagem, amadurecer o seu conhecimento, entendeu? Então você precisa ser algo que você goste, que você não perca muito, não pense muito em fazer, igual escovar dente. Tipo, você escovou o dente, você já faz automático e até você gosta de ter os dentes limpos também, né? Tem gente que gosta daquela sensação de estar depois do almoço, de escovar o dente, estar com os dentes limpos, ela gosta daquela sensação. Então, tipo, é igual ao inglês, você começa a ver algum filme, começa a ver alguma série, começa a escutar alguma música, sendo prazeroso para você, aí é o terceiro pilar, que é cada pilar tem a sua importância, entendeu? Top, eu quero comentar sobre o segundo pilar, sobre a constância, né? E Aham. a falta de constância tem uma consequência, né? Podemos assimilar com a musculação, por exemplo. Quando Exato. você um mês sem treinar, por exemplo, e você volta a treinar, Exatamente. você tem aquela consequência que é a dor e até a frustração, né? Você imagina, poxa, eu pegava X pesos no supino, né? Um exemplo. Hoje eu não pego Exatamente. mais. Então, a dor da frustração, ela tende a ser pior do que tudo. E às Exatamente. vezes pode até atrapalhar a evolução do aprendizado. Exatamente. Eu gosto muito desse exemplo porque, tipo assim, o nosso cérebro e o nosso corpo, na verdade, eles são muito ligados, entendeu? Então, então assim, quando a gente está na academia, a gente está malhando, pegando peso no supino e tal, você passa um tempão fora. Você não vai conseguir pegar aquele mesmo peso assim que você saiu. É a mesma coisa com o inglês, entendeu? Tipo, se você ficar um tempão, eu costumo falar, né? As minhas aulas e tal, quando eu vejo que algum aluno que passou um tempo de férias e não viu mais coisa dele, eu falo assim, "Ih, você está muito enferrujado." Tipo assim, ele já sabia fazer isso, ele sabe fazer isso, só que como ele não teve essa frequência, e provavelmente, por que que ele não teve essa frequência? Porque ele não conseguiu achar alguma coisa que ele gostasse, ele não conseguiu completar o terceiro pilar do aprendizado dele de inglês, entendeu? Aí ele começa a perder aquilo ali. Ele volta, mas tipo, ele não volta já de cara como você estava antes. O inglês não é uma coisa tipo assim, você aprendeu, você vai ficar sempre assim, sempre. Não, você tem que estar sempre chegando lá e tendo aquela constância que você falou, né, não? Exato, exato. E o terceiro pilar, eu acho que ele é o que impede essa consequência do segundo, por exemplo. Como você mesmo Exatamente. falou, você gostar daquilo ali. Você pode perguntar para todas as pessoas que praticam alguma atividade física, seja por hobby ou alta performance, eles aprenderam a gostar daquilo. Porque Exatamente. amar, curtir ali só o resultado, eu acho legalzinho. Não, não É, evolui, não não consegue evolui. manter. Você Então, acho que três pilares você encaixou muito bem, porque um depende do outro, senão não rola. Exatamente, e você começa a aprender a curtir o processo. E quando você gosta do processo, fica automático e vai embora. Aí tem muitas ferramentas que a gente vai falando aqui no canal, te convido para ver os outros vídeos, né? Que tipo de ferramenta é essa para ele ser uma coisa que eu gosto, ser minha rotina? Então tem várias coisas que a gente vai falando aqui, vai dando uma olhada nos nossos outros vídeos também. E é isso aí. No mais é isso, eu queria falar dos três pilares mais importantes para você estar aprendendo inglês. Se você não tiver um desses aqui, independente do método, independente do professor que você tiver, você vai cair, você não vai conseguir aprender, entendeu? Então, tipo, essa é uma das coisas essenciais mesmo para o seu aprendizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito. Compartilha com alguns amigos para a gente estar conseguindo aprender inglês juntos. É sempre bom a gente estar aprendendo junto com os amigos e tal, tudo mais. Então, gostou de alguma coisa? Comenta aí embaixo. E tamo junto, galera. Valeu. Até a próxima.